Vamos conversar sobre empreendedorismo e criatividade, sem romance, mas quero focar aqui numa história que eu tô preparando a aula inaugural que vai ter agora no domingo, dia 22, aula inaugural do curso TEIA. E é aqueles momentos assim, sabe? Um daqueles momentos em que, caiu aqui uma super ficha, um super download para ficar mais atual, sobre a história que compõe a chegada nesse curso de percepção sistêmica. E eu percebo que não é uma história minha, é uma história de tantas pessoas que passam por processos criativos, não é uma história só do Marco, não é uma história só do Inspiralante, é uma história que faz interseção com muitas outras histórias. Então eu senti de compartilhar um pouco de verdade para a gente poder retroalimentar essa rede dos processos criativos, que é uma jornada, em geral, bem desafiadora, né? Bem desafiadora mesmo, principalmente, juntei uma palavra com a outra que eu ia dizer, principalmente no nosso país, em que temos pouco apoio de políticas públicas que, de fato, fomentem um empreendedorismo social criativo, o nome técnico é esse, sem que haja uma romantização daquela força que o capital exerce, que o capitalismo exerce, de que você pode ter o seu próprio negócio e que, no fundo, isso acontece porque a gente fica sem estrutura. Mas eu não vou entrar nisso, senão eu vou entrar aqui num papo de economia criativa que eu vou levar horas falando. E eu tô aqui empolgada para falar sobre o processo criativo em si, como que aconteceu, né? E aí eu acho que isso pode tocar em um momento de outras pessoas que eu sei que são conectadas com o Inspiralante, outras que possam passar a ser e que estejam fazendo seus movimentos de criatividade. Na verdade, em termos de empreendedorismo social criativo, eu já tenho 14 anos de experiência, ou talvez 16, aí teria que fazer uma análise mais detalhada, mas enfim, já tenho aí uma longa jornada e com erros, acertos, né? Faz parte, né, dessa construção. Em 2013, eu já estava atendendo com um consultório regular, formal, desde 2007. Eu já atendia muito mais tempo, mas eram atendimentos sazonais. E aí, em 2013, algumas mulheres que estavam bem próximas da gente, né? A gente atendia em casa, recebia em casa, fazia grupo em casa. Algumas queriam curso de baralho cigano. E o baralho cigano é algo que faz parte da minha vida, assim, desde garota mesmo, muito jovem, adolescente ainda. Eu tenho muita intimidade com essa força, né, arquetípica do baralho cigano. E eu em 2013, já não realizava mais atendimentos exclusivos do baralho cigano, a não ser quando me vinha, assim, uma coisa que eu marcava o dia inteiro só de baralho cigano e pronto, e aquilo funcionava muito bem. Mas, em geral, eu não fazia mais isso. As cartas ciganas, elas fazem parte da minha metodologia de psicoterapia, mas como uma ferramenta de investigação sistêmica, vamos chamar assim, né? Para eu ter outros olhares, por isso sistêmica. Então, eu não queria dar um curso em que a gente se sentasse para me ensinar o que cada carta representa, porque eu já em 2013 não acreditava mais nisso há um bom tempo. Essa carta representa tal coisa, que se combinada com a outra carta representa tal coisa. Eu já tinha dado alguns cursos de baralho cigano, já tinha uns 2 ou 3 anos que não dava aula, e sempre falava sobre isso com as alunas, né, com as estudantes dos cursos, de que eu não acreditava nesse formato de que você decora. A carta da cegonha com a carta do peixe é gravidez. Sempre vai ser isso. Pode ser como pode ser outra coisa, depende do contexto que ela está inserida. E isso é a mais pura forma de se perceber sistemicamente algo, né? Depende do contexto em que está inserido. Depende das interações, depende de por onde você olha, depende de múltiplos fatores, né? Então me veio uma ideia. Depois que eu tinha começado, né, a canalizar na época a Mandala das Rosas, que ainda não tinha esse nome, nós já tínhamos viajado, eu e o Marco, para Praia do Sono, muitas vezes, mas para essa vez que eu fiz uma imersão lá com ele de muitos dias, só eu e ele, tipo umas 2 semanas, só eu e ele num período de baixa temporada, só canalizando, escrevendo e tal. E foi fantástico, então eu já estava muito tomada por essa força maior, né? Então, eu tive uma ideia. Falei, tá bom, vocês querem vocês querem ter o curso de baralho cigano? Eu amo dar aula, né? Ser professora, ser educadora, pra mim é uma coisa assim que tá na minha alma desde criança. Eu dava aula para
Quem me conhece já me ouviu falar essa história 700 vezes. Eu dava aula para as criancinhas do meu prédio, eu era a criança mais velha, 2 anos, eu dava aula para as crianças não ficarem em recuperação e todo mundo poder brincar junto nas férias. Ou seja, já era um processo social, um projeto de impacto, né? Na união, na cooperatividade. Então eu sempre tive esse viés e eu me empolguei muito em dar esse curso de baralho cigano que fosse do meu jeito. E eu falei com as pessoas que queriam na época, com essas mulheres, e eu expliquei, depois chegou um homem para fazer o curso também, o André. Eu expliquei, gente, eu vou dar do meu jeito, vambora? Vambora. E o que era o meu jeito? Nós íamos constelar, fazer dinâmicas sistêmicas para cada uma das cartas do baralho cigano. E assim nós passamos 1 ano fazendo 36 constelações. Gente, foi maravilhoso, sensacional, incrível, fantástico, transformador. Eu tenho certeza que mesmo as pessoas daquela época, que hoje em dia já não têm mais contato comigo, por muitos motivos, nunca esqueceram aquilo. Sejam não esqueceram conscientemente. Falo isso assim com muito, sem arrogância nenhuma, com muito respeito mesmo à nossa trajetória juntas, porque foi tão profundo que é impossível não ter sido transformador na vida de todas nós. Impossível. Foi muito bom. Então nós constelamos todas as cartas e aquele conteúdo que emergia das cartas eram os ensinamentos a respeito das cartas ciganas. Um momento ainda que eu estava aprendendo a lidar com novos conteúdos, segui com esse modelo, na época se chamava interpretação sistêmica, vê que ainda tinha a distorção das palavras, né? Porque talvez hoje em dia, né? Depois eu mudei a nomenclatura, talvez hoje em dia eu não usasse mesmo também. Até que no ano seguinte, eu e o Marco conversamos muito e percebemos que a gente devia mudar para integração sistêmica. E aí a gente mudou o nome e a gente seguiu com esse modelo de curso, mais uns 3 anos, então acho que foram 4 anos seguidos de curso, se eu não me engano, de turmas nesse modelo. E aí eu comecei a perceber que o que nós estávamos entregando era tão profundo, mas tão profundo, que as pessoas não estavam codificando, elas alcançavam a profundidade e a transformação que isso trazia, e muitas delas são pessoas que eu tenho contato até hoje, dá para perceber na vida delas, na forma de pensar, né, o quanto que emergiu nelas e o quanto que foi construindo na gente essa percepção sistêmica de fato, né, que está muito além de livros e teorias, né, ou seja, algo muito prático. Dá para perceber, eu baseei a minha pesquisa de dissertação na entrevista com essas pessoas e deu para elencar alguns indicadores, né, perceber como que a gente consegue mapear quem desenvolveu percepção sistêmica, quem não. É nisto que das pessoas que eu entrevistei, né, eu fiz 60 entrevistas, ou seja, é uma quantidade interessante. Das pessoas que eu entrevistei, de todas as entrevistas que eu realizei, nitidamente, as pessoas que têm desenvolvimento de percepção sistêmica são pessoas que participaram do curso ou que estão com o Inspiralante há muitos anos. Eu não tive a oportunidade de comparar com pessoas que nunca tiveram contato com o Inspiralante, né? Seria interessante depois comparar com outros modelos, porque com certeza existem outros modelos que também desenvolvem percepção sistêmica, mas nesse primeiro momento de mestrado, doutorado depois eu faço, mas no mestrado eu me concentrei na história do que a gente construiu até agora. Mas enfim, dizendo isso para mostrar o quanto esse curso foi profundo. Porém, eu percebia uma lacuna nele. Nós percebíamos que as pessoas não sabiam dar nome às coisas, elas não sabiam o que de fato elas aprenderam. Então, com isso, em parte, elas transformaram as suas visões e, em outra parte, elas não sabiam disso. Então, até que ponto saber dessa mudança é também um fator de empoderamento e de apreensão do saber, né? Então foi uma pergunta muito profunda foram algumas perguntas, né, que a gente começou a se fazer. Então em 2016 a gente já estava há 1 ano sem dar esse curso, em 2016, então nós decidimos não dar o curso de integração sistêmica no seu modelo mais profundo, que era uma formação na época pra gente. A gente decidiu fazer um curso introdutório. E aí emergiu, esse é louco do processo criativo, emergiu o curso que agora a gente está chamando de TEIA, que é o Percepção Sistêmica, que é uma introdução dessa base teórica e prática
do que a gente chega, vai construindo nessas formações, nessas capacitações, a percepção sistêmica. Só que o que eu tô querendo trazer, que eu achei incrível, hoje que me caiu essa ficha, né, é quanto o processo criativo pode ser inverso, né? Talvez, ainda mais eu com Mercúrio retrógrado, né, a gente pense assim, eu tô criando agora, então esse é o início, e aí depois eu vou dar um passo de crescimento. E talvez não tenha essa lógica de 1, 2, 3, né? Pode ser que o seu processo criativo tenha uma lógica de 5, 2, 8. E ok também, é o seu processo. Talvez nós tenhamos naquela época adentrado numa esfera tão profunda, mas tão profunda, mas tão profunda, que aquilo já era o máximo, entre aspas, né? Que a gente poderia alcançar numa década. E agora, eu me lembro de uma canalização da... gente, uma canalizadora norte-americana que era fantástica. De uns tempos pra cá, eu tenho achado ela meio estranha, depois da pandemia. Não é Alice Green, não. Enfim, esqueci o nome dela agora, também não vai fazer grande diferença. Ela é fantástica. E ela fez uma canalização sobre isso em 2014, dizendo que vocês acessaram nos últimos 2 anos aquilo que é de mais importante que vocês podem materializar durante essa década. E agora vocês vão aprender como que chega nisso. Ou seja, foi um processo invertido de um grande despertar de 2012 para 2013. E aí a gente tem lá o Sincronário da Paz, explicando sobre isso, né? Calendário Maia e tal. Mas é muito interessante perceber essa lógica do processo criativo que não é linear mesmo, né? Então me caiu aqui esse insight e eu senti de compartilhar essa história de chegada, né? Como que chegamos ao curso Teia. É isso, meus amores. Beijo.